Meus amigos, nós somos os benfeitores espirituais, dirigentes da casa, nos ampararam para que tenhamos um estudo acertado, produtivo, para o nosso esclarecimento. Gostaríamos de falar hoje sobre a perda de entes amados. Nós já vimos cenas, quadros dolorosos de pessoas que perderam entes amados, entes queridos, e nós estamos usando as expressões mais humanas para nos fazermos entendidos. Quando nós dizemos perda de um ente querido, essa perda efetivamente não existe. Mas nós não nos comunicaremos se não usarmos o jargão popular, a forma do homem do mundo se expressar, definir as suas dificuldades. Só parece fácil nós dirigirmos um consolo a quem está num sofrimento enorme, por ter visto partir para as sombras da morte uma pessoa muito amada. Todos nós já tivemos essa experiência na vida. Creio que não exista uma única pessoa nesse planeta que não teve um irmão, um pai, um irmão, um filho, demandando a espiritualidade e que não se sentiu chocado com o fato. É aquele fato que surpreende e a pessoa se sente deprimida, se sente abatida, às vezes chega a não compreender os desígnios divinos. Para esse fim, a doutrina espírita é mais uma vez a maior ajuda que existe, porque o espiritismo ele ilumina o entendimento ao tempo que esclarece, e pelo esclarecimento ele fortalece a pessoa. E a pessoa fortalecida enfrenta o problema com maior galhardia, com mais desenvoltura, com mais coragem. Mas a natureza não dá saltos. Para que a doutrina faça o seu trabalho de ajuda, pessoa necessitada desse tipo de amparo, é necessário que a pessoa estude a doutrina para esclarecer-se e receber o amparo, a ajuda, porque só o Espiritismo é capaz de fazer luz com lógica, com racionalidade sobre o problema da morte. Estamos usando a expressão morte para falarmos a linguagem humana, porque, na verdade, não existe morte. Nós apenas nos retiramos do macacão de carne e recebemos na infância, do berço, e levamos até o túmulo. Nos apegamos a essas dimensões. Esse é o objetivo dos nossos comentários de hoje. Fazermos uma ampla análise do problema da desencarnação, que muito choca a pessoa que não tem conhecimento de causa. Quem já não viu, não encontrou, não conviveu com alguém em extremo sofrimento por causa disso? Então, meus amigos, cabe a nós espíritas, porque nós somos os milionários da felicidade. Nem a morte nos assusta. Uma ocasião, um sujeito me disse pelo telefone, com uma ligação de falso sequestro: olha, o seu parente vai morrer. Vai, ele vai morrer, eu vou morrer, o senhor vai também. Alguém vai deixar de morrer? O sujeito ficou irritadíssimo. Eu vou aí lhe dar um tiro na cara. Meu amigo, o senhor está perdendo o seu tempo, o senhor vai matar o corpo, mas não consegue matar a alma.
continuamos vivendo. Então, esses comentários visam chamar a atenção das pessoas para uma boa vontade, um esforço, em causa própria. Nós espíritas vemos esses quadros com muito pesar, com muita pena da pessoa que sofre. Porque quando acontece esse desenlace, que é sempre parte de uma programação, nós somos chamados a viver na Terra para cumprir uma missão. Cumprida a missão, não há mais razão para continuarmos como cidadãos terrestres. Então, a misericórdia divina nos livra da gota, da enxaqueca, da dor das costas, problema de coluna, problemas hepáticos. E se nós formos seguir o brilhantismo acadêmico, desenrolaria aqui uma meada de terminologias bonitas para definir os nossos males diuturnos. E chega aquele momento em que a misericórdia de Deus acha melhor nos livrarmos das dores terrenas, da enxaqueca, da insônia. Tem coisa pior que insônia. Você vira para lá, vira para cá, vira para lá, vira para cá, não consegue ver o relógio andar a noite toda, aquele ponteiro. Eu estou me referindo aos relógios de antigamente, que tinha ponteiro, né? Eu sou uma pessoa mais antiga e os meus relógios ainda têm ponteiro. Então, a pessoa vê aquilo a noite passar e não conseguir pregar óleo. E como é que fica o dia seguinte? As pessoas têm responsabilidade. Então, meus amigos, como dizia o Cristo, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos. Porque Jesus partiu para a espiritualidade e nós ficamos para voltar em muitas encarnações e passar novamente pela fieira das nossas provas humanas para vencermos nossas batalhas e caminharmos em direção à luz. Quando há um desenlace, nós vemos dois quadros. Aquelas pessoas que entram em extremo sofrimento. E veja bem, amigos, não vai aqui nenhuma crítica, vai pelo contrário, tem um sentimento de piedade. Porque aquela pessoa tem um sentimento de perda. Alguém foi embora. Eu nunca mais vou ver meu pai, minha mãe. Vai sim, meu amigo. O reencontro está assegurado. Gostaria que nós pensássemos que aquele ente amado mudou de endereço. Pensarmos e crermos com vigor que Deus não nos fez para nos matar. Deus nos fez para a vida eterna. Com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens, nós viveremos para todo sempre. E teremos ainda no futuro, queira Deus muito próximo, uma convivência amistosa com aqueles que amamos. E aprenderemos a amar os demais. Como dizia Jesus, amais até os vossos inimigos. Então, meus companheiros, há aqueles que sofrem e há aqueles que recebem com tranquilidade. São os espíritas. Eles sabem que aquele ente querido fez uma viagem, mudou de endereço, deixou o nosso cenário. Ele está invisível para os olhos humanos, mas vem nos visitar. Eu tenho um parente, pai da minha esposa, ele ainda vem nos visitar para falar do São Paulo. Torcedor fanático do São Paulo. Continua São Paulino. Atualmente está feliz da vida com os gols lá dos bons jogadores do São Paulo. E a gente vê que são irmãos nossos que deixaram a terra
mas levaram a vida terrena no coração, sendo boas pessoas. Meus amigos, não creiamos que os espíritos, e esse é um dos piores erros que nós cometemos, acharmos que os espíritos vivem assim, em expressões místicas, de joelhos, orando sem parar. Meus amigos, será que Deus não teria nada de melhor para oferecer a seus filhos? Nós olhamos o céu numa noite estrelada, miríades de constelações, belezas cósmicas fantásticas. E esse Deus que pincelou o universo de diamantes reluzentes para o nosso encanto visual, não teria mais o que fazer para os seus filhos? Deus é um esteta, é uma sensibilidade, é uma grandeza, tem muito mais para nos oferecer do que nós possamos absorver do Pai Celeste. Então, meus amigos, nós seremos chamados no futuro a conviver com os nossos entes queridos a vida sem morte. Há até uma colocação muito comum dos mentores espirituais. Nós aprendemos, ao deixar a pátria espiritual para renascer na Terra, é um exercício de desapego às colônias. Porque, meus amigos, é muito duro. Ali você não tem dor de cabeça, não tem enxaqueca, não tem dor nas costas, não tem que fazer declaração de imposto de renda. Você, com 30.000 horas de trabalho, você tem direito a escolher uma casa nas zonas residenciais da colônia. E aquelas casas são verdadeiras maravilhas. Pequeno jardim, o bairro é todo um jardim, mas a casa tem um jardinzinho pessoal. E ali tudo é feito com perfeição. Os móveis parecem feitos de jade, parecem feitos de materiais preciosos. Eu fui visitar uma colônia e tive vendo a oportunidade de ver a casa do espírito que me recebeu nessa visita. Um espírito muito adiantado. Meus amigos, não há palavras para definir as belezas arquitetônicas, os efeitos visuais são, assim, simplesmente extraordinários. O jardim, as flores parecem vivas. Parecem não, elas são vivas. E eles fazem, os botânicos espirituais, certos experimentos, certos acabamentos, e dão de presente aqueles espécimes raríssimos, flores com acabamentos em gotas como se fossem rubis. São coisas assim, belíssimas. E deixar um ambiente desse para vir viver na Terra, que tem poeira, tem lama, tem raio, tem assaltante, tem gente querendo mexer na sua conta bancária, e vai por aí afora. E você chorar por alguém que retorna para esse ambiente é, no mínimo, uma ingenuidade. Então, o Espiritismo é a morte sem lágrimas, é a morte sem dor. Mas nós recebemos com muito amor, com muito respeito, aqueles que ainda não podem entender e sofrem o sentimento de perda, de ausência. O sentimento de saudade é muito natural. Eles nos veem, poucos os veem. Então, aquela convivência amistosa sofre um abalo, e a gente compreende. Mas, como dissemos, o Espiritismo é o melhor amigo que nós temos para esses momentos. Porque a doutrina espírita, ela não nos chama a crer,
porque nós cremos em muitas coisas que não são verdadeiras. O Espiritismo nos chama a tomar conhecimento, que é bem diferente. Sabermos como é a vida nos parâmetros espirituais, que varia, assim, ao infinito. Não existem dois espíritos, dois que sejam exatamente na mesma condição, porque esta é a grande beleza do Criador. Se você examinar toda a floresta amazônica, não existem duas folhas iguais. Há folhas muito parecidas, mas não são iguais. Então, a diversidade dos reinos de Deus é aquela majestade. Olhamos as noites estreladas e vemos como os astros são diferentes. Não existem duas estrelas iguais, podem ser muito parecidas. Deus conseguiu fazer tudo sem duplicar, sem cópias. Tudo é original. E nós somos originais. E Deus nos deu Jesus, o Cristo, para velar por nós. Então, ele nos manda provas cabais da imortalidade da alma. O Espiritismo não é aquela filosofia de que um homem inteligente, eu acho que é assim, eu acho que é assado, é o chamado achismo, né? Eu acho, pronto, acabou. Na verdade, Allan Kardec foi um compilador ou codificador. Muitas pessoas não compreendem essa expressão, codificador. Por exemplo, você descarrega um caminhão de livros num espaço que será uma livraria. Aí você vai arrumar esses livros. Livros sobre geografia, põe ali, sobre história, ali, matemática, ciência, etc. Você está codificando os livros. Isso que é codificar, organizar, estabelecer ordem, lógica racional. Porque, na verdade, os espíritos trouxeram a Allan Kardec uma doutrina da qual ele não tinha qualquer conhecimento. Já contei aos amigos aqui que Allan Kardec fez a sua primeira reunião experimental na casa do senhor Baudin. O senhor Baudin, a esposa, que era dona de casa, e duas meninas, uma de 12 e outra de 13 anos de idade. E ele conseguiu resposta dos espíritos para os temas mais complexos, sobre os quais ele tinha dúvida. Ele fez uma celebérrima pergunta aos espíritos. Como eu posso saber que é um espírito que está escrevendo as respostas? Os espíritos disseram, por um caminho muito simples. Todo fato, todo efeito tem uma causa. Uma resposta elaborada é um efeito inteligente. E um efeito inteligente tem como causa uma inteligência. E aí Allan Kardec jogou toda. Aí ele passou a admitir, porque era um homem rigorosíssimo. Allan Kardec era e é uma alma estelar. Ele veio trazer aquela mensagem que consta do capítulo 14 do Evangelho de João, que é o novo Consolador. Então, Allan Kardec foi esse paradigma, foi esse intermediário das nobres revelações dos Espíritos, para que nós possamos não somente crer, mas tomar conhecimento. Já narrei aqui muitas vezes e conto com a paciência dos amigos para narrar mais uma vez. Foi a experiência de Frederico Figner, esposa. Eles tinham uma filha, Raquel Figner, que era o encanto da casa. Figner era um homem muito rico. Ele era dono da maior loja de eletrodomésticos do Rio de Janeiro, na época. A sua casa ocupava um quarteirão em Copacabana. Vocês já imaginaram um quarteirão em Copacabana? Onde 1 metro quadrado custa uma fortuna.
Então, o casal preparou uma festa para o Rio de Janeiro pelos 15 anos da menina. Nas vésperas dos 15 anos da menina, ela teve um mal súbito e faleceu. Teve uma morte fulminante, uma parada cardiorrespiratória. Então, os médicos aconselharam o casal que eles viajassem para esquecer, como se fosse possível esquecer. Então, eles viajaram pela costa do Brasil e o navio parou em Belém do Pará. O comandante mandou todo mundo deixasse o navio por conta da companhia de navegação, fosse para um certo hotel, eles iam limpar e abastecer o navio. Aí o casal foi para aquele hotel numa pachorra, numa tristeza terrível. E naquela época, que era uma época diferente de hoje, os hotéis pequenos eram assim. Eles fechavam às 6 horas da tarde e reabriam às 10 da noite. E os hóspedes iam todos para a rua. Aí o casal disse à dona do hotel, mas nós não conhecemos ninguém em Belém do Pará. Ah, vocês não querem sair comigo? E onde é que a senhora vai? Ah, eu vou a uma sessão espírita. Pronto. Era só contar. E aí o casal foi assistir a reunião da dona Ana Prado. Eu estou avançando rápido, porque o relógio, infelizmente, não vai. Eis que na reunião materializa essa Raquelzinha. Eu tenho a fotografia dela materializada, meus amigos. Cópia perfeita. Ela chegou, sentou no colo da mãe. Precisa alguém imaginar a emoção daquela mãe? Ela disse, veja, mamãe, minhas unhas como estão bem polidas. Veja meus cabelos, mamãe. E a mãe pegava aquelas mechas de cabelo, uma emoção que o seu coração faltava parar. E ela deu muitos beijos estalados no rosto da mãe. E a mãe disse, minha filha, vai lá e beija o teu pai. E ela assim fez, como boa filha de 15 anos. Vocês imaginam? A emoção daquele senhor de cães veneráveis, tendo a filha sentada no seu colo, ele poder abraçar aquele corpo quente, esguio, aquela bela filha, de grande amor no coração. Foi uma emoção incalculável. Isto é a imortalidade da alma. Então, o Espiritismo não nos chama a crer, nos chama a tomar conhecimento, nos apoderarmos dessas belíssimas informações das quais precisamos. Então, o Espiritismo não nos chama para uma crença vazia. Estava lendo uma revista essa semana sobre o Santo Sudário. É uma balela que objetiva afastar o pensamento das populações mundiais do Evangelho, para se preocupar com uma coisa que não serve para nada. O Santo Sudário é uma farsa que usam os espíritos primitivos para afastar os homens do Evangelho do Cristo, porque isso não serve para absolutamente nada. Voltando à desencarnação, meus amigos, nós somos ainda possessivos. As pessoas que amamos, nós queremos para nós. Não abrimos mão. Estou contigo e não abro. E quando um ente amado desse busca a imortalidade da alma, é uma punhalada no nosso coração. Quando ignoramos a realidade. A doutrina nos fala da pluralidade das existências. Nós vimos de encarnação em encarnação, resgatando as nossas dívidas, desenvolvendo os nossos sentimentos, desenvolvendo o nosso pensamento, a nossa inteligência, para cada vez mais nos aproximarmos das esferas da vida. Então, esse aspecto é muito crítico quando nos apossamos de alguém e que queremos possessivamente que aquela pessoa nunca nos deixe. Embora saibamos, somos conscientes de que todos vão demandar o mundo espiritual.
Há uma passagem da história. Xerxes acampou o seu exército em frente ao Halicarnasso para, no dia imediato, invadir a Grécia. Então ele subiu no alto de uma colina e viu as tendas dos seus soldados que perdiam no horizonte. Esse sentiu o homem mais poderoso do mundo. E logo em seguida ele começou a chorar. E aí veio o sábio conselheiro, porque na antecâmara dos reis temos sempre um conselheiro. Nunca tem um rei na antecâmara de um conselheiro. A recíproca não é verdadeira. Porque os conselheiros são homens sábios e os reis são homens políticos e têm o poder que lhes foi conferido do alto. Então o conselheiro disse: mais majestade, o senhor é o homem mais poderoso do mundo e está chorando. Por quê, senhor? Xerxes respondeu: porque não se passará nem 100 anos e nada disso mais existirá. Meus amigos, não se passará nem 100 anos e nenhuma das pessoas aqui presentes estará aqui na terra. Estaremos juntos, sim, neste mesmo conclave de amizade, mas naqueles templos das colônias espirituais, quando temos a chance de reunir os amigos são noites de uma beleza inqualificável. Belezas que se requintam com a visita de espíritos sábios, que por amor, que nos amam, que vêm conviver conosco, como o nosso querido irmão Tobias, que é o governador da nossa colônia, que nos traz as suas palavras, o seu saber, a sua autoridade espiritual. Então são noites belíssimas, mas não mais na carne putrefacta do mundo terrestre, mas em espírito e verdade. São conclaves de grande amor e felicidade, em que não existe subterfúgio, nem palavras escusas, nem maus pensamentos, só pensamentos nobres, grandiosos. E nós precisamos desejar esta convivência celeste. A reencarnação, meus amigos, a pluralidade das existências, é a oportunidade, tantas vezes quantas fizerem necessárias, estarmos neste mundo terrestre para continuar as nossas batalhas até a última, derradeira reencarnação, que eu espero não seja muito longe para todos nós presentes. Então, meus amigos, prendermos, e André Luiz, em seus livros, fala muito disso. Nós, muitas vezes, emitimos, é muito humano, compreensível, quando nós vemos um ente querido aos braços com a morte, os estertores da morte, quando vêm aqueles espíritos que começam a fazer o desligamento pelos laços mais simples dos membros inferiores, nós vamos sentindo aquele torpor, aquela falência simples, e que vai evoluindo até a chamada falência múltipla dos órgãos, que só acontece porque os técnicos espirituais vão desligando os cordéis que unem o corpo espiritual ao corpo material. E nós ficamos emitindo pensamentos vigorosos para que ele não parta. E canais de força de uma cor pardacenta parte da nossa mente envolvendo o corpo daquele que está de partida. Então é comum os técnicos espirituais usarem alguns recursos triviais para passar a falsa impressão da melhora do paciente. São injeções de ânimo vigorosas. E o paciente sorri, se sente bem,
Aí todo mundo relaxa. Quando relaxa, eles cortam os últimos canais de comunicação do corpo espiritual, especialmente do tórax, do vaso cardíaco e o último, a base do cerebelo. E é uma linguagem comum desses técnicos. Não se corta onde pode se desatar, para que aquele irmão nosso deixe a terra com suavidade. Meus amigos, esses técnicos têm um amor, um zelo por nós enorme. Deixe que nós demos a nossa contribuição, o nosso sentimento de espiritualidade. Não temamos esse desenlace que os homens chamam de morte. Morte é o maior equívoco da história da humanidade, porque ninguém morre. Os espíritos vivem entre nós. Os nossos entes queridos não se esquecem de nós. Nos amam porque nos conhecem, mesmo assim nos amam. Sabem das nossas deficiências, das nossas imperfeições enormes, mesmo assim nos amam. O amor é isso. Amar os bons é muito fácil. Por isso que Jesus foi contundente: amai até os vossos inimigos. Porque é muito fácil amar os bons, amar os sábios, os generosos, os engrandecidos espiritualmente. Mas amar aqueles que estão na retaguarda é um esforço, mas um amor verdadeiramente divino. Meus amigos, esses que nos amam, os espíritos esclarecidos, eles se sentem muito preocupados com os nossos desequilíbrios ante a morte. Ante a chegada daqueles últimos momentos terrestres, entreguemos o moribundo a Deus, e a nós também. Oremos por ele, porque Deus sabe o que é melhor para nós, sempre, e nos dá segundo as nossas necessidades e não segundo os nossos desejos. Os amigos, que o Senhor nos abençoe e que esses inúmeros companheiros espirituais do mundo maior nos dê a sua bênção também. O Senhor nos guarde. Muito obrigado.